Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas de São Paulo direto do CT, além de Ferrarese, sócio-torcedor e muito mais. Então, como eu sempre digo, vambora pro vídeo! Aos comentaristas, estou aqui na porta do CT e tem um misto, viu, Bruno? Vou começar com as boas, vai, para dar animada no torcedor do São Paulo. Gabi Neves treinou ontem, já vinha treinando a semana passada, totalmente recuperado da fratura na costela sofrida no jogo da volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil e a tendência é que esteja em campo como titular no jogo de quinta-feira. O torcedor adora o Gabi Neves e essa é uma notícia muito promissora, até porque o Gabi Neves se encaixou muito bem no plano de jogo do Dorival Júnior e sem ele, o São Paulo está atravessando o pior momento sob o comando do técnico, 5 partidas sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. Da mesma forma, Arboleda, que foi poupado com desgaste físico no final de semana, trabalhou normalmente, vai trabalhar daqui a pouquinho aqui no CT, é outro que reforça a equipe. Tem mais notícia boa. Bidou, deu bid para Rames Rodrigues, ontem foi publicada a inscrição dele na CBF, então agora o Rames Rodrigues está à disposição para tudo que o São Paulo disputar, menos este jogo contra o São Lourenço, que ele não foi inscrito na Copa Sul-Americana. Então ele já pode jogar dia 16 contra o Corinthians, se estiver bem fisicamente, pode jogar o Campeonato Brasileiro e se o São Paulo passar, será inscrito na próxima fase do torneio da Conmebol. Tem mais uma notícia boa, Bruno. 37 mil ingressos já vendidos. Hoje a tendência é a gente se aproximar de 45 e até o dia do jogo mais um público superior a 50 mil pessoas. Apoio da torcida será fundamental para o São Paulo reverter a situação. Precisa de pelo menos uma vitória simples para chegar à próxima fase da competição da Conmebol. Mas nem tudo é só festa, alegria e notícias boas. Tem uma notícia bem ruim. O David, que saiu machucado no jogo de domingo, ele saiu de muletas do Morumbi, saiu com a perna direita totalmente imobilizada, foi direto para um hospital, fez exames médicos e ontem à tarde saiu o diagnóstico, e é péssimo. Edema ósseo no joelho direito e lesão ligamentar no tornozelo. Na mesma jogada, ele conseguiu sofrer 2 lesões seguidas, uma no joelho e uma no tornozelo. Já iniciou tratamento médico, ele que seria até uma boa opção para o jogo de domingo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, no setor ofensivo. David vai ficar um bom tempo fora do elenco do São Paulo se recuperando. Mas é uma notícia... O Rames Rodrigues ainda não deu bu em ninguém, mas já está regularizado. Outra contratação para esse tipo de... Regularizado, pode jogar finalmente. Não tem condição de jogar ainda, mas pode jogar. Já está habilitado, vamos dizer assim. Isso, ele apareceu no bid da CBF, seria uma necessidade até, o prazo final para ser inscrito na Copa do Brasil seria essa terça-feira, ele apareceu no bid na segunda-feira. Porém, assim como o Lucas, não joga na quinta-feira contra o São Lourenço. O Munari falou um pouquinho sobre o São Lourenço. Ontem até a Marília trouxe aqui a questão da prioridade do São Paulo em relação ao jogo da Copa do Brasil, inclusive em relação aos ingressos, já mudou bastante isso, né? Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, ou seja, de ontem de 23 para hoje de manhã mais de 40 mil, vai encher de novo o estádio. A torcida do São Paulo vai lotar de novo o estádio e o São Paulo vai ter que se virar sem os reforços no jogo da quinta-feira. Talvez o Rames Rodrigues, seja relacionado para o jogo contra o Flamengo no final de semana, mas não é uma certeza. Ele se apresentou, se você ver os videozinhos lá, beleza, treino de conclusão, tal, bola parada, ele não erra uma, tudo na gaveta, gaveta. Só que há 4 meses sem jogar. Então a condição física dele e a condição física do Lucas é completamente diferente. O Lucas está em condição de, talvez daqui a uma semana, jogar de início. Para valer. Para valer contra o Corinthians. O Ramos não. O Ramos seria uma alternativa ali para uma emergência, final do jogo, ou bater uma penalidade daqui a uma semana. No máximo que vai acontecer é isso. E o Palmeiras, o Massini, alguém? Da constelação ideal, imaginária, de ter 4 jogadores... desde que os caras foram contratados, desde que o São Paulo perdeu o Corinthians, desde que o Luciano tomou amarelo comemorando o gol, ela já está condicionada. Eles nunca estarão juntos, a não ser depois do jogo do Corinthians contra o Botafogo, talvez, né? Então, você tem uma vaga, a vaga do Luciano. E essa vaga é do Lucas. Ontem ele já mostrou. E o Dorival falou, ele vai jogar um pouco contra o Flamengo para se preparar para começar o jogo contra o Corinthians. Isso. Porque o São Paulo já não tem jogador decisivo. Você não tem o Luciano,
o Lucas vai jogar contra o Corinthians. A questão é com relação ao Rames Rodrigues, se ele vai ter condição de, no banco, ter disponível para alguns momentos. E acho que, ok, é como o Marcinho falou, ideal, mundo ideal, aliás, janela no meio do ano não é mundo ideal, né? Tá todo mundo no meio da temporada, né? Agora, se você tem essa conjuntura e o Rames Rodrigues tem condição para, se o São Paulo estiver vencendo, entrar para bater um pênalti, vale a pena. Vale a pena. Então, esse time ideal do São Paulo, ele é um time do papel. Nem essa questão dos 4 disponíveis ao mesmo tempo, falei aqui essa previsão. sexta-feira. Agora, tem uma questão muito diferente nas duas competições. Na Sul-Americana já sabia desde o início que os dois não vão poder jogar nenhum minuto. Então, o time da Sul-Americana é o time que jogou lá. E foi muito mal lá. Então, eu acho que tem uma associação direta entre um jogo e outro, embora os personagens possam ser diferentes. Até porque, quando um time está 5 jogos sem ganhar, se ele é eliminado mais uma vez em casa, a confiança vai indo lá pro calabouço. Né? Não tem... claro que tem associação entre um jogo e outro. Obviamente tem. Mas aí é o discurso do técnico, olha, tal... E entre um jogo e outro tem o Flamengo no Maracanã, não é jogar contra qualquer time, né? Mesmo que o Flamengo esteja nessa situação confusa e tudo mais. Eu acho que o Dorival repete os mesmos erros que o Rogério repetiu. Que é tentar ganhar um jogo de futebol de acordo com aquilo que ele, treinador, pensa. Tem alguns jogos... É o que a Maria fala sobre a derrota. O Diniz é assim, o Rogério é assim, e o Dorival está se revelando, assim, mostrando. Não, ele foi assim contra o São Lourenço. Estava ótimo 0-0. É isso. Então, ele foi na coletiva ontem. Foi contra o Corinthians. Ontem na coletiva ele foi... Para o treinador é muito difícil, quando você pega o barco andando, é você fazer com que o time rapidamente tenha uma cara e algumas variações, né? Então, também dou a ele, Dorival, essa questão. O São Paulo melhorou muito com ele. Me parece que chega num ponto em que você precisa mostrar coisas a mais. A questão é, ele teve esse tempo para fazer isso? O São Paulo teve, porque desde a saída do Gabriel Neves, desde a ausência dele, o São Paulo teve uma queda de rendimento. E há de se explicar que o Gabriel Neves, ele acabou sendo uma espécie de refém desse esquema tático do Dorival Júnior. O Dorival Júnior tem o Gabriel Neves como uma peça fundamental desse time do São Paulo. O Gabriel Neves cumpre uma função que poucos jogadores desse atual elenco do São Paulo conseguem construir. É o jogador que está atuando ali, ora como primeiro volante, ora como segundo volante, é o jogador que defende como um volante, ataca como meia, tem o passe longo, é o jogador que também tem o passe curto e é um jogador que também é muito inteligente na hora de ocupar os espaços dentro do campo, né? Então é um jogador que tem essa segurança, é um jogador que tem muita noção de marcação também, ou seja, é um atleta que tem sempre uma atuação muito regular. Dificilmente você vê o Gabriel Neves com atuações ruins. E é um jogador que encaixou no que é uma espécie de motorzinho do time, né? Então assim, por mais que o Alisson tenha entrado bem nos jogos contra o Palmeiras, ou até mesmo nos jogos importantes do Campeonato Brasileiro, em que o Alisson ajudou o São Paulo, é um jogador que está sempre sendo elogiado pela comissão técnica, mas o Gabriel Neves ele é um jogador diferente, né? Ele é um pouco mais refinado, é um jogador que tem um toque de bola diferente, é um jogador que te dá a posse de bola e dita o ritmo do jogo. Então a volta do Gabriel Neves, internamente, causa um alívio muito grande, não só para a comissão técnica, mas todos comemoram muito a volta do uruguaio. Não é um jogador que tem aquela liderança, né? Não é um jogador que chega, fala no vestiário, aquela coisa toda, mesmo porque ele é um cara que tem um perfil diferente, né? Não é aquele cara de chegar e ocupar espaço. Ele é um pouco mais na dele, é o famoso low profile, né? Então, assim, tem um perfil diferente, mas é um jogador que tem muita personalidade dentro do campo. É um jogador que ocupa da maneira dele o espaço dentro do campo e é um cara assim que dita o ritmo do jogo e sem dúvida nenhuma a volta dele significa muito, né? Porque se você pegar os números do São Paulo com o Gabriel Neves em campo e pegar os números sem o Gabriel Neves no campo, o número de derrotas vai lá em cima e o número de vitórias com o Gabriel Neves sobe muito. Então não é coincidência. O Gabriel Neves ele faz uma diferença com o time em campo, sem dúvida nenhuma. E a torcida São Paulo, sempre que projeta recorde de faturamento com o seu programa de sócios torcedores na temporada de 2023, ano marcado por muitos jogos acima de 50 mil pessoas. Já são 8 partidas em que o tricolor, jogando dentro de casa, levou mais de 50 mil pessoas. A possibilidade de recorde com o sócio torcedor está muito atrelada também ao desempenho do time em campo e a presença ou as presenças de Rames Rodrigues e Lucas Moura.
programa de sócios torcedores ganhou mais de 10 mil novos integrantes adimplentes nos últimos dias, desde a contratação e o anúncio dos 2 novos reforços. Agora, às vésperas dos jogos contra São Lourenço e Corinthians, por Sul-Americana e Copa do Brasil, a expectativa é de que esse programa continue crescendo, aumentando, superando a marca de 22 milhões de reais da temporada passada. Só para fechar sobre o São Paulo, vale a lembrança de que para quinta-feira a expectativa é de 60 mil pessoas no Morumbi, com um recorde de público. Isso deve se repetir na quarta-feira da semana seguinte contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o Palmeiras, pessoal, a boa notícia de ontem foi, né, a renovação do empréstimo do Ferrarese, que já está treinando em campo, deve voltar no final do mês para início de setembro. São Paulo deve comprar o jogador, e o que deixa ainda mais claro que o Beraldo vai ser uma opção de venda. E o São Paulo ainda está aberto a vender um dos seus jogadores. Lembrando que vendeu o Neverton, né, por quase 20 milhões de reais. Vai ter participação na venda do Ianco. Espera por propostas pelo Gabriel Sara. Então, assim, ainda assim, para chegar aos 142 milhões de reais, ele precisaria vender aí bem, pelo menos um jogador aí por 15 milhões de euros para chegar próximo e tal, né? As expectativas são sempre Nestor, justamente Beraldo e Paulo Maia. O Beraldo talvez estivesse mais à frente na fila, porque hoje você tem reposição do Diego Costa, você tem reposição do Alan Franco, então a volta do Ferrarese, que eu acho que o propósito é muito esse também, então seria o jogador favorito a ser vendido. Agora essa proposta tem que chegar, ainda não chegou, a expectativa é até a janela de setembro fechar, o São Paulo receber algo do tipo, e aí tudo também vai ser visto de acordo com onde o São Paulo estará, né? Lembrando que o Corinthians, por exemplo, ontem conseguiu empatar com o News fora de casa, se segurou bem. Mostrando aí que o São Paulo vai ter muita dificuldade no fim de semana, meio de semana que vem contra o Corinthians. Ainda que tenha o Lucas e o Rames Rodrigues. Mas nessa quinta-feira vai ser mais difícil ainda, porque você vai ter os 2 jogadores, né? Vai ter o que a gente já conhece, aquele futebol com muita dificuldade de botar a bola para dentro. Lembrando que se o São Paulo fizer um gol diferente, sai pênalti, mais de um vai direto para a próxima fase. São Paulo, que fez a melhor campanha da primeira fase, pode cair aí nas oitavas. A preocupação é grande. É o que foi dito, o Dorival vai ter que se virar, vai ter que tirar o coelho da cartola. Tem 2 reforços aí, né? O Gabriel Neves. São Paulo, o Gabriel Neves tem um aproveitamento muito melhor do que vem tendo, por exemplo. E o Arboleda, né? Esperar aí que esses jogadores possam agregar e o São Paulo possa sair com resultados. Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, assim, devem chegar aí próximo a 60 mil como sempre, mas assim, é um jogo que o São Paulo ainda vem preocupado, porque são as principais peças, Caleri, Caio Paulista, Pablo Maia, entendeu, que vinham demonstrando um futebol, né, acima da média, eles deram uma caída. Então vamos ver aí que São Paulo a gente vai ver nessa quinta-feira contra o São Lourenço, né? E lembrando que o vencedor pega a LDU, possivelmente, né? Então, assim, vamos torcer até o fim, vamos apoiar até o fim. Eu acho que é o que a torcida vai fazer. Porém, a gente tá com os 2 pés atrás, né? O São Paulo, que vinha numa toada muito boa, deu uma caída, né? E aí teve essa informação aí dos reforços, mas os reforços não podem jogar, o que complica ainda mais. Então vai ter que ser com o que a gente já conhece. Esperamos que esses jogadores aí possam fazer a partida da vida deles, para poder passar de fase. A Sul-Americana, que é um torneio importante financeiramente, e também porque esportivamente São Paulo briga com pares ali que tem a mesma força, né? Então, diferentemente, por exemplo, da Copa do Brasil, ao meu ver, tudo bem, Corinthians e São Paulo, mas quem vencer pega o Flamengo, e aí realmente é outro patamar, como eles sempre dizem. Então é isso, pessoal. A expectativa de que o São Paulo possa cumprir o desejo do torcedor e conseguir a vitória amanhã no Morumbi. Mas enquanto isso, vamos acompanhar as notícias do São Paulo Futebol Clube. Só para fechar com relação ao sócio-torcedor, é isso. Tinham 35 mil, hoje já são 49 mil sócios-torcedores. São 14 mil a mais após a contratação de Lucas e Ramos Rodrigues. Somado a isso, se houver obtenção de vaga na final da Copa do Brasil, vaga nas quartas da Sul-Americana, a tendência é aumentar cada vez mais, né? E lembrando, com relação à camisa 3, São Paulo Futebol Clube, eu fui correr atrás, essa que apareceu no domingo, e ela só vai ser vendida a partir de setembro. Eu acho que dessa vez a Adidas vai ter um pouquinho mais de carinho com relação à camisa 3 aí daqui. A parceria São Paulo e Adidas estaria já perto do fim, né?
Mas, como eu disse em vídeo anterior, linda a camisa, lindíssima a camisa. As camisas 3 da Adidas, pelo menos, caem pra mim como uma luva. Porque todas as camisas da Adidas têm feito, achei bonita, não posso falar não. Mas as 3, tanto a azul, quando a listrada 3 cores, como essa recente em homenagem à Libertadores de 92 e essa agora em homenagem ao Tricampeonato Brasileiro, todas de muito bom gosto. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as reações. Se você terminar esse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.